A paz do Senhor Jesus, meus queridos. Esse texto de Isaías, nós vamos entender que o profeta Isaías, ele profetizou a vinda do Messias. E eu queria que vocês entendessem comigo neste texto sobre o peso que Jesus carregou, o peso que não era dele. Isaías 53, no versículo 4 em diante, vai dizer que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. A cruz que não era de Jesus, ela era minha, ela era sua. Ele não tinha pecado, mas escolheu carregar a culpa de toda a humanidade. Enquanto o açoite ele rasgava as suas costas, ele pensava em mim, ele pensava em você. Cada espinho em sua cabeça gritava o nosso nome. Ele tomou o nosso lugar mesmo sabendo que muitos ainda o rejeitariam. E quantas vezes nós reclamamos dos nossos fardos diários, né? Mas acabamos esquecendo do que ele carregou por nós. A cruz que era nossa, ele assumiu com amor. E uma pergunta que fica: e nós temos vivido como quem reconhece esse sacrifício? Ou temos tratado a graça como algo comum? Essa é a reflexão que fica, a pergunta que eu deixo. Porque Jesus, ele também carregou sobre si o peso da rejeição. Ele foi traído, ele foi negado e ainda foi zombado. Aquele povo que antes gritava e adorava naquele momento, agora aquele povo estava gritando: crucifica-o. Até os próprios discípulos, alguns fugiram. Jesus, ele sentiu na pele o abandono mais profundo, até mesmo do Pai. Quando o nosso Senhor disse: Deus meu, por que me desamparastes? A pergunta que eu deixo também é: você já se sentiu sozinho? Talvez injustiçado, rejeitado? Jesus, ele sabe como é isso, ele sentiu tudo isso por amor a você. Então não diga que ninguém te entende, porque Jesus, ele te entende. E mais do que isso, ele escolheu passar isso por você. Glória a Deus, e por isso nós o louvamos, por isso nós adoramos, por isso nós somos gratos a esse Jesus tão maravilhoso. Glória a Deus. Jesus, ele sentiu o peso do silêncio de Deus. Naquela cruz, o céu ficou em silêncio. Jesus, ele clamou e não ouviu resposta. Era o momento mais escuro da história. O Criador se calou enquanto o Filho derramava a sua vida. Tudo isso para que nós nunca mais precisássemos enfrentar o silêncio eterno de Deus. E às vezes parece que Deus se calou conosco, mas eu te digo neste momento, lembre-se, ele se calou com Jesus, para que pudesse falar com você hoje, com amor, com perdão e com a graça. Se hoje você pode orar, é porque Jesus suportou o silêncio que você nunca suportaria. Seja grato hoje. Seja grato a esse Deus tão maravilhoso, esse Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Seja grato hoje. Você já agradeceu a Deus hoje? Fica essa reflexão para você, em nome de Jesus.